Olá, queridos alunos aí do Estado, alunos aí do SOME. Sou o professor Jânio Carneiro. Vou trabalhar com vocês a disciplina de Química. Vamos lá falar um pouquinho sobre Química. Primeiramente, eu chamo a atenção de vocês, alunos e alunas, para entendermos, ter um conceito bem formado de que trata a nossa disciplina. De que trata a Química? Vamos lá. Biologia, beleza, trata dos seres vivos, o português da nossa língua, mas e a Química? Então a Química é a disciplina que trata das transformações da matéria. Daí, quando se fala em matéria, vamos ver como essa matéria é composta, quais as suas características, quais as suas propriedades, tanto físicas quanto químicas. E essas características vão ser analisadas primeiramente através da porção menor, que é o átomo. E esse termo átomo, ele vem de muito longe, vem de antes de Cristo. Antes de Cristo, por volta de 450 anos antes de Cristo, dois filósofos, não são cientistas ainda, mas são filósofos, que pensavam, idealizavam de como as coisas são formadas. E lá, eles acreditavam que se tu pegasse um material qualquer, fosse diminuindo o tamanho dele, partindo dele em pedaços menores, vai chegar um momento que tu não vai ter mais como dividir esse material. E a essa parte indivisível daquela respectiva matéria, eles denominaram átomo. Só para contextualizar, esse termo tomos, né, de onde vem a origem, né, o termo tomo, significa divisível. Vocês já escutaram esse termo já por aí em outras utilidades, como tomografia. O que é a tomografia? É uma imagem de partes do teu corpo, né? Por isso divisível, por isso pedaços do corpo. Quando você põe a palavra a no início, significa o a de negação, né? Do contrário, como normal e anormal, né? Então, como divisível e agora com a indivisível. Daí vem a origem do termo átomo, que significa, lá quando ele foi criado, indivisível. Se você observar, essa aula de hoje, ela está organizada com algumas datazinhas para te dar uma contextualização histórica do que acontecia no mundo na hora de você determinar os experimentos que utilizaram, qual ano e como chegaram nas conclusões dos modelos atômicos. A matéria, ela é formada por átomos. Lá na sua parte, na disciplina de biologia, vocês viram lá assim, ó. Átomo forma moléculas que formam células, que formam tecidos, órgãos, sistemas e o organismo, ok? Então, moléculas químicas, por exemplo, aí, H2O, você tem 2 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Então, só para ficar claro que
os átomos compõem a molécula que compõe a matéria. Lembrando que matéria, como já dizia aí Lavoisier, é tudo aquilo que possui massa, né? E ocupa lugar no espaço. Preste atenção nisso, tá bom? Seguindo aqui, ó. Então, lá no início, o termo átomo já era utilizado antes de Cristo. E Dalton surgiu logo após, e o Dalton já não era mais filósofo, o Dalton ele era um cientista. Então, como cientista, todos os conceitos dele são pautados por experimentos, tá certo? Ele fazia experimentos. Começou a ter a ideia de reagentes formando produtos. Teve-se a ideia da reação química, que nada mais é do que a transformação da matéria, que prioritariamente é o que trata a nossa disciplina química de todos os aspectos possíveis. Se eu pego um pedaço de lata e amasso ele, amasso, ocorreu uma transformação química? Não. Ocorreu uma transformação física, né? Teve um evento físico. Agora, se eu pego o refrigerante, abro ele, deixo ele aquecer, né? Deixo ele naturalmente aí. Quando você vai ver no final, depois de um certo tempo, como vai estar o refrigerante? Vai estar aguado. Por quê? Porque o ácido carbônico que estava lá dentro foi embora na forma de CO2 e o H2O ficou lá no líquido, por isso ficou aguado, né? Então o que aconteceu ali? Uma transformação da matéria, uma transformação que é química. Então Dalton imaginava que os átomos, eles eram formados, todo átomo tinha um certo tamanho, uma certa massa envolvida com ele, ó. Por exemplo aqui, ó, dois átomos diferentes, percebe? Um átomo menor, com massa menor, outro átomo grandão, com a massa maior. E assim sucessivamente. Então, cada átomo tinha o seu respectivo tamanho e sua respectiva massa. De um jeito ou de outro, quando eles reagiam, as massas do reagente seriam iguaizinhas às massas dos produtos. E isso, galera, até hoje vigora. Através desses experimentos, Dalton determinou que o seu modelo atômico seria semelhante a uma esfera maciça, e lembra bem, uma esfera maciça que também ainda é indivisível. Então, indivisível, ok? Indivisível. Ainda era indivisível. Semelhante a um modelo, a uma bola de bilhar. Daí ficou conhecido o nome famoso bola de bilhar. Então, o modelo do átomo para Dalton era conhecido como modelo bola de bilhar. Então, após Dalton, com seu modelo bola de bilhar, passou-se um bom tempo, né? 1808 até 1903. E justamente a ampola de Crookes de Faraday, mas foi a ferramenta de experimentação utilizada por Thomson agora. Então, a ampola de Crookes é esse tubo translúcido em que tem um polo positivo e um polo negativo, e nele é injetado uma certa DDP, um certo diferencial de potencial elétrico, diferença de potencial elétrico. Em outras palavras, tantos volts. Ou seja, vai ter um gerador aqui agora, ó, gerador elétrico, hein? Tem um gerador, injetando uma certa quantidade de energia elétrica no sistema. Então, se você vai ver aqui, ó, polo positivo, polo negativo. Polo positivo, quando se tem gerador, esse polo positivo vai ser chamado de ânodo. Já o polo negativo, cátodo. O polo negativo é cátodo, quando se tem gerador. Nós vamos estudar lá no segundo ano, provavelmente, né? Se tudo der certo, vamos estudar a pilha de Daniel. E lá na pilha de Daniel você vai ver que o ânodo é o polo negativo e o cátodo o polo positivo. É o inverso do gerador. Por quê? Porque o gerador é uma corrente elétrica, igual você vai ver na física, alternada. E a pilha é uma corrente contínua. Quando terminar, já era a pilha, né? Só colocando outra. Tudo bem? Então vamos lá. Entendendo bem o que é isso. Isso é uma coisa semelhante a uma lâmpada. Então tem um
os polos da lâmpada. Então, quando você coloca energia, o que acontece aqui? Ela acende. Isso é o famoso experimento de Faraday, olha aí. Então, a ampola de Crookes está aí. Colocou energia, ela acende. E acende a partir do polo negativo. Preste atenção nisso. Então, a partir do polo negativo, parte raios. E isso foi chamado por um nome bem tranquilo de memorizar. Raios que partem do cátodo, portanto, raios catódicos. Olha lá, raios catódicos. Que vem da onde? Do polo negativo. Então, daqui acende a lâmpada. O Thomson, nas suas observações, o que é que ele fez? Colocou um material aqui, ó, na frente dos raios. E o que ele observou? Olha o que ele observou. Que os raios, ao passar pela matéria, sofrem muito pequenos desvios aqui, ó, pequenininhos desvios, e projetam uma sombra aqui. Ou seja, os raios, de acordo com o que o Thomson imaginou com esse experimento, os raios não atravessam a matéria. Por isso, ele determinou que a matéria ainda é uma esfera maciça. É uma esfera maciça. Então, ele determinou que a esfera ainda é maciça, semelhante ao que o Dalton falou. E o que foi a diferença entre eles, então? Ora, esse cara apenas testou massas de reagentes e produtos e percebeu que essas massas se conservavam na reação química. E esse cara aqui usou outro experimento, saca só aí, ó. Usou um experimento que envolve corrente elétrica, que envolve acender a ampola de Crookes, olha só. E a partir dos raios catódicos. Então, o que é que ele percebeu e observou também, além de ser uma esfera maciça? Ele também observou que os raios catódicos, por serem, pela sua origem negativa, ele descobriu nesse momento um negócio muito famoso daqui para frente, que são os elétrons. Olha só, descobriu os elétrons. E isso lhe rendeu o Prêmio Nobel de Química para o Thomson, descoberta dos elétrons. Como ao passar esses raios catódicos pela matéria sofreram pequenos desvios, percebe aí, ó, pequenos desvios. Se sofreu pequenos desvios, deve ser por quê? Porque essa esfera deve ter no seu entorno cargas semelhantes a dos raios. Se os raios são negativos, então por volta do átomo deve ter algumas cargas também negativas, que ele chamou claramente de elétrons aí, ó. É por isso que ele desvia pouquinho. Ora, carga negativa com negativa ocorre uma repulsão eletrostática. Já viram falar disso, né? Positivo com positivo acende a lâmpada? Não. Positivo com negativo pode acender a lâmpada? Claro que sim, porque aí tem a passagem da corrente elétrica. Ok? Seguindo lá. Então, repulsão eletrostática rolou aqui e ele observou que deve ser, por quê? Porque está cheio de cargas negativas no entorno do átomo. No entanto, há um equilíbrio elétrico aí, ó. Como assim, professor? Cargas positivas e negativas de forma homogênea no átomo. E assim ele conseguiu determinar esse modelo atômico aqui, ó, esse que está aqui nesse desenho, que é o famoso modelo chamado de pudim de passas, né? Pudim de passas. Mas voltando para a nossa ideia aqui, então teria uma esfera que ainda era maciça, com cargas incrustadas no seu entorno negativas, que são os elétrons, mas a esfera maciça, ela era positiva. E as cargas elétricas positivas e negativas eram equivalentes, gerando um certo equilíbrio elétrico aí no átomo. Mas ainda era uma esfera maciça e para Thomson ainda é indivisível ou divisível? Ora, para Thomson agora o átomo ele é divisível, mas que fique registradinho que para Thomson o átomo é divisível. Já para Rutherford passou aí não tanto tempo assim,
Mas perceba que em poucos anos a tecnologia foi evoluindo muito. Para Rutherford, ele já tinha-se o conhecimento sobre a radioatividade. E assim ele fez o seu experimento, como os outros fizeram, e fez as suas respectivas observações. E é nisso que se baseiam os modelos científicos, né? Observações, experimentação, teoria. Toda teoria tem uma fundamentação experimental. Vamos lá para a teoria, para o modelo atômico de Rutherford, agora em 1911. Aqui ele usou ampola de Crook, eletricidade. Aqui ele usou o quê? Radioatividade. Então vamos entender direitinho o que é que ele fez. Isso é importante. Ele pegou uma caixa de chumbo. Por que chumbo? Porque o chumbo não passa radioatividade. Por isso. Dentro da caixa de chumbo, ele colocou polônio, que é um material radioativo, caracterizado por eliminar bastante partículas alfas. Olha aí, ó, ela aí, ó. Partícula alfa, deixa eu colocar maior aqui, ó. Partícula alfa, que tem por característica ser positiva e pesada, muito densa, tá? Característica das partículas alfa. Tudo bem? Seguindo aqui. Então, repetindo. Caixa de chumbo, lá dentro, polônio, que vai liberar partículas alfa. Fez um buraquinho aqui, ó, na caixa de chumbo. Para quê? Para que a partícula alfa saísse daí de dentro. Na frente do buraquinho, ele colocou uma lâmina de ouro. Ora, imagina comigo, se eu tenho aqui uma lâmina de ouro, que essa aqui não é uma régua, né? Se a matéria é sólida, se a matéria é uma esfera maciça, será que alguma coisa atravessa a esfera maciça, se fosse assim os átomos? Esse era o teste do Rutherford. Ora, raios catódicos não passam. Olha aqui, ó, não passou. Mas será que a radiação, a radioatividade vai passar? Esse era o experimento de Rutherford. Seguindo aqui, ó. Então, a caixa de chumbo saía a radioatividade aqui, ó, a partícula alfa. Ao passar pela lâmina de ouro, se passar, que a gente já não sabe ainda, vamos já falar, após isso tem um anteparo aqui no experimento dele com filme fotográfico. Então ele colocou um filme fotográfico ali. Para quê? Caso alguma coisa passasse, iria marcar no filme fotográfico se passou ou não passou a radiação. Tudo bem? É a letra de prata que fica no filme, que ele é marcado pela radiação. Mas isso é outra aula. Seguindo a ideia. E agora entendendo aí. Caixa de chumbo. O que é que tem aqui? Radiação. O que é que sai por daqui no buraquinho? Partículas alfa. Que talvez vai passar ou não pela lâmina de ouro. Que se passar, vai marcar o filme fotográfico de algumas maneiras. E de acordo com o que ela marcar o filme fotográfico, é que ele vai fazer as suas observações e a sua modelagem do átomo, o seu modelo atômico aí. Segue lá. Partícula alfa, lá vai ela. Passou pela lâmina de ouro direto. E te falo o seguinte, maioria das partículas emitidas aí passaram direto. Nem sofreram desvio, passaram direto. O que Rutherford observou após esse acontecimento aí? O que ele observou? Bom, não é uma esfera maciça, esquece essa ideia. Esse modelo aqui do Thomson, esquece, ele é furado. E o que ele falou então? Se não é uma esfera maciça, ele é o que? O átomo. Dentro do átomo existem grandes espaços vazios. Por que ele determinou isso? Ora, partícula alfa passou de boa e passou direto e reto, em sua maioria esmagadora, passou reto pela matéria. E não é qualquer matéria, era ouro, meu amigo, era só o ouro. Então, determinou que tinha grandes espaços vazios. Algumas partículas, ao atravessar a lâmina de ouro, sofreram grandes desvios. Perceba como é diferente desse desvio que a gente colocou aqui, ó. Não sofreu pequenos desvios, sofreu desvios significativos aí.
Isso levou a ele a ter outra dedução, olha. Ele percebeu que, tendo conhecimento que a partícula é positiva, ele percebeu que esse átomo, apesar de grandes espaços vazios, existe um núcleo, e esse núcleo, ele é um núcleo muito denso, mas é um núcleo principalmente positivo. Lembra que eu te falei da parte negativa lá? Da repulsão eletrostática? Saca só. Então, se essa carga é positiva, ao ela passar por alguma coisa positiva, ela tem uma repulsão eletrostática. Por isso, esses grandes desvios em alguma dessas partículas aí. Não tira o foco. A maioria passou direto, algumas sofreram desvios significativos, que fez ele perceber que o núcleo era positivo. Outras partículas, ao se chocarem com a lâmina, ricochetearam, ou seja, bateu e voltou. Por que será que ela bateu e voltou? Aí ele determinou o seguinte: o núcleo, além de ser positivo, ele é extremamente denso. Ele determinou que é no núcleo que está a massa. E determinou mais, diz que no núcleo temos prótons e nêutrons, olha só. Como eu estava falando, então pensa o seguinte: o átomo agora não é mais uma esfera maciça, né, igual um pudim de passa. O átomo agora tem grandes espaços vazios, tem um núcleo pequeno, denso e positivo, e em torno desse núcleo positivo existem os elétrons, né, na sua eletrosfera. Outra coisa, ficou conhecido esse modelo de Rutherford como modelo do sistema solar, ou modelo do sistema planetário, onde tem um núcleo e os elétrons formam órbitas estacionárias em torno desse núcleo. Ou seja, se um elétron está ali naquela órbita, ele vai ficar sempre ali naquela órbita, ok? Ele vai orbitar ali sempre. Pode até, como você vai ver no futuro com Bohr, recebeu energia e mudar um pouquinho, mas ele acaba que ele volta para a sua órbita. E daí vai surgir com Bohr o conceito do orbital. Só fazendo um apanhado geral, não esquece. Começou com filósofos, passou para a ciência com Dalton, átomo ainda indivisível, modelo bola de bilhar. Passou esse momento, chegou Thomson, que fez o seu modelo atômico conhecido como pudim de passas. Aqui nesse momento descobriu-se o elétron. Tudo bem? Modelo pudim de passas. Mas ainda continua em esfera maciça e diferente do Dalton, agora o átomo ele não é mais indivisível, o átomo agora é divisível. Chegou Rutherford, 1911 agora, usou a radioatividade como experimento e determinou que o átomo tem seu núcleo com prótons e nêutrons, positivo, denso, tem grandes espaços no átomo, e essa eletrosfera aí, com os elétrons fazendo órbitas em torno desse núcleo. Tudo bem? Dando sequência ao nosso estudo dos modelos atômicos, vamos ver agora como Niels Bohr determinou o seu modelo. Então, quando você escutar quantização de energia, você já vai direcionar o seu pensamentozinho aí para o modelo atômico de Niels Bohr. Rutherford disse para a gente, no seu modelo atômico, que o núcleo era pequeno, denso e positivo. Olha aí os prótons. O núcleo era denso e positivo, como assim? Mas pequeno. Olha aí. Se tu observar o tamanho do átomo, representado aqui no quadro, e o tamanho do núcleo, essa relação aí, ó, olha a diferença. Então, o tamanho, o volume do átomo não está no núcleo, né? O que é que está no núcleo aí? A massa. Bom, assim como Rutherford, Bohr também concordou com a disposição desse modelo. Como assim? Ele concordou que o núcleo é pequeno, denso e positivo. Ele concordou que as órbitas dos elétrons da eletrosfera era estacionária. Ou seja, para o elétron estar aqui, ele tem que ter uma certa quantidade de energia para que ele esteja aí. E a partir daí, ele determinou os níveis de
energia, né? Níveis de energia. Então tem o nível 1, que tem menos energia, o 2, mais energia, o 3, mais, e assim sucessivamente. Portanto, quanto mais afastado do núcleo, mais energia tem. Se um elétron recebe uma energia e que essa energia seja suficiente para que ele salte de um nível menos energético para o nível mais energético, preste atenção, menos energético para o mais energético. Essa diferença de energia, né, essa quantidade de energia necessária para que isso ocorra, se chamou de quanto? Isso não foi estudos de Niels Bohr, e sim de Planck, Max Planck, que era outro físico da mesma época contemporânea, tanto a Heisenberg, Planck, Bohr, Albert Einstein, assim vai. Foi uma época realmente de ouro para a ciência. Bom, quanto então é a quantidade de energia necessária para que um elétron salte um nível de energia? Pronto, isso é quanto. Daí que vem o conceito da física quântica, química quântica, etc. Mede quantidade de energia. Seguindo a ideia. Então, quando esse elétron recebeu energia extra, ele saltou. Ora, porque recebeu energia, está mais energético, vai para lá. Mas ele é de lá? Ele não é de lá. O que vai acontecer com ele quando ele desprender essa energia que ele recebeu? Ele vai voltar para o seu lugar de origem e nesse momento ele produz fóton. O que é o fóton? Nada mais é do que luz. Isso justifica porque os raios catódicos naquela hora lá acendem. Isso também pode justificar como algumas lâmpadas funcionam. Você coloca energia nela, a lâmpada acende. Por quê? Porque o elétron fica saltando e voltando, fazendo com que a lâmpada fique acesa. Olha só que legal. Então pronto. Bohr. Tu percebe que já inseriu aqui, já adentrou o conceito de quantidade de energia e como isso pode funcionar dentro do átomo. Tendo em vista que ele concordou com o modelo aí planetário já proposto por Rutherford. Tudo bem? Então, o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível, o quarto nível, o quinto nível, o sexto nível, o sétimo nível. Que atualmente a gente pode também considerar como camadas, né, de elétrons, como órbitas de elétrons, como níveis de energia. Então, o nível 1, hoje pode-se dizer, até naquele tempo lá, camada K, camada L, M, N, O, P, Q, como os senhores e senhoritas já viram na oitava série, no 9º ano agora. Seguindo aqui. Então, não esquece, Bohr trouxe os conceitos de níveis de energia, utilizando a teoria de Planck sobre a quantização da energia, sobre o quantum. Todo elétron que recebe energia salta do nível, dependendo da energia, claro, do nível menos energético para o mais energético. E ao retornar ele produz luz, o fóton. Para Rutherford, o elétron, ao descrever a órbita aqui, ó, o elétron emite energia. Pensa comigo. Será que essa régua existe? Existe. Será que ela é composta por matéria? Claro que sim, mano. Claro que sim. Que matéria é? Eu acredito que é alumínio, não sei, mas deve ser alumínio. Então os átomos de alumínio estão aqui, ó. Se eu deixasse essa régua aqui, será que ela vai evaporar? Claro que não. E mesmo que evaporasse, se a água evapora, ela some? Claro que não. Ela apenas se transforma da fase líquida para a fase gasosa, mas continua sendo H2O, percebe? Então aqui vai estar aqui, não vai evaporar. Então, se o Rutherford disse que ao descrever a órbita, os átomos de qualquer matéria, né, eles emitem energia, ou seja, vai chegar uma hora que essa energia vai acabar. E o elétron vai acabar se chocando com o núcleo e a matéria com certeza ia deixar de existir, coisa que não acontece. Já o Bohr determinou que a energia do elétron ela é constante. Ele pode até receber energia e mudar de nível, mas retorna para a sua
órbita e permanece constante. Então, primeira diferença aí, para Rutherford, a energia é desprendida, para Bohr, a energia ela é constante. A energia de quem, professor? Do elétron, não esquece, meu filho. O modelo atômico atual, ele é de outro cientista chamado Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger. Modelo atômico de Bohr. Orbital, para o Bohr, o que era? Uma região do espaço onde tu encontra quem? O elétron. Então, essa órbita, lembra, ela não é estacionária? Claro que é. Ou seja, o elétron sempre vai estar passando por aqui, ó. Então, se eu parar bem aqui uma câmera fotográfica, uma hora eu vou ver o elétron passando. Então, essa região do espaço onde tu encontra o elétron é orbital para Niels Bohr. Dando seguimento aí à nossa aula, vamos ver agora o modelo atômico atual, tá bom? Lembrando que ele é de 1926. De acordo com a dualidade diz que o elétron ele não se comporta assim de forma estacionária. Ele se comporta sim em forma de onda. Ou seja, o que criou agora em conceitos diferentes para a química, físico-química moderna em 1923, por volta disso aí, com a dualidade. Criou-se o seguinte, ó, o que era orbital para esse cara? Eu te falei ainda agora, região do espaço onde vai encontrar o elétron, certo? Então, se o elétron se comporta assim, como é que você vai encontrar ele certamente ali? Não vai, né? Por quê? Porque ele se comporta, às vezes, é lógico, em forma circular, mas também em forma de onda. E a esse comportamento, tanto estacionário quanto de onda, essas duas formas de atuar, chamou-se dualidade do elétron. Estamos falando aqui de quem? Do elétron, sempre aí. Por causa da dualidade do elétron, criou-se um novo conceito para orbital, né? Então, qual era o orbital desses caras aqui? Orbital, para Heisenberg, é a região do espaço onde tem a maior probabilidade de encontrar o elétron. Ou seja, aqui era certo. Aqui tem uma chance de encontrar grande, mas não é certeza. Por isso, o princípio da incerteza foi formulado. Aqui é certeza que tu vai encontrar o elétron. O orbital é isso. Aqui, ó, tem uma grande chance, ou seja, região do espaço onde é máxima chance de encontrar o elétron é o orbital. Essa diferença de conceito trouxe para o Erwin uma nova modelagem para o seu átomo, um novo modelo atômico, que é baseado no que a gente já escutou falar às vezes, chamado nuvem eletrônica, hein? Nuvem eletrônica. Então a órbita não é mais estacionáriazinha, não. Agora os elétrons se comportam de forma dual, como onda. E assim você vai ver o modelo atômico atual assim, ó. Modelo atômico atual assim, como se fosse uma nuvem, uma poeira, né? Uma poeirinha. Você vai ver no seu livro apenas uma poeirinha ali marcada, que são as regiões onde o elétron mais vezes passou. Tudo bem? Então, modelo atômico atual, Erwin Schrödinger, baseado no princípio da incerteza e na dualidade do elétron, e é de 1926. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, espero que vocês tenham gostado. Até lá, forte abraço, estamos juntos.